Graça e paz, meus irmãos. Continuação aqui do vídeo dos 10 mandamentos, das 10 palavras, né? Que não deu aí para me terminar. Então, iniciando aqui falando sobre os mandamentos também para os gentios, né? Que há mandamentos para os gentios e também os mandamentos para o povo judeu, que são 613, que está entrelaçado, eu falei, ao Kohen Gadol, sumo sacerdote, ao sacerdote, aos levitas, né? Aos reis também. Havia mandamentos só para os reis, só para as mulheres, né? Só para o povo comum, concernente todos os mandamentos, aos trabalhos. Então era um código de lei para uma nação, para um povo, a Torá que foi entregue para o povo judeu. Então existem mandamentos para conhecido como os Bnei Noach, que são os descendentes de Noé, né? O gentio também, Sem, Cã, Javé, foram os homens depois do dilúvio que povoaram a terra, de onde vieram muitas nações. Então os gentios também vieram dessas nações, né? Da nação de Cã, né? E também da nação de Shem. Sem veio o povo judeu, né? E veio de Cã e Javé. Então de Cã e Javé vem todas essas nações que são as nações gentílicas, né? Então Pedro, né, ele foi pregar para o primeiro gentil que se converteu à comunidade, naquela época a comunidade conhecida como hoje a igreja primitiva, mas a comunidade dos nazarenos, né? Que Pedro foi lá, teve aquela visão, que viu aqueles animais, né, animais de todos os tipos, e Deus mandou ele matar e comer. Ele, como judeu, né, que não comia comida treife, né, ele disse assim: como posso eu, sendo judeu, comer esse tipo de coisa? E Deus diz: olha, não diga aquilo que é imundo, aquilo que eu santifiquei, que era o gentil, né? E aí ele é mandado lá para Jope, lá ele prega lá para Cornélio e toda a sua família, e diz a palavra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, e versículo 44, ali que ainda Pedro estava ali pregando, falando essas coisas, que caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviram a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, né, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Então a comunidade daquela época estava, né, se povoando, se enchendo, era judeus, era gentil, estava todo mundo junto, e os judeus diziam para o gentil: olha, você tem que circuncidar, você tem que fazer isso e aquilo, segundo as nossas tradições, para você ser salvo. Então houve um tumulto ali, e os apóstolos fizeram um concílio, né, uma assembleia, uma reunião, que está registrado aqui em Atos, capítulo 15, e ele vai datar uma carta para as comunidades, né, para que os gentios viessem observar esses mandamentos aqui. Então vamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 19, diz assim: pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, ou seja, contaminação do ídolos é avodazará, idolatria, ou seja, que o gentio deveria crer somente no eterno, somente em Deus, não adorar outra divindade, não adorar outros deuses, mas se converter verdadeiramente, mudar de rumo e se converter ao único Deus, que era o Deus de Israel. Então, que ele se abstesse das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, porque naquela época ninguém quase não se tinha respeito pelo matrimônio, né? Adulterava com homem, e mulher adulterava também, e era aquela coisa toda. Então os apóstolos estavam ditando essa carta de mandamento para os gentios, que eles deveriam parar com essas contaminações, com essas coisas. E também da carne de animais sufocadas, né? Então, o apóstolo Paulo aqui estava dizendo que eles deveriam se abster da carne sufocada, ou seja, a carne que é morta por sufocamento, ou seja, desde que Deus lá em Gênesis ele ensinava o homem, quando o homem pegasse o animal para comer o animal, porque originalmente o Adão, né, eles se alimentavam dos frutos da terra, da verdura, dos frutos das árvores. Mas depois do dilúvio é necessário que o homem ele coma carne, né? Então Deus permitiu, mas que ele ali pegasse o animal, degolasse o animal, derramasse seu sangue na terra e cobrisse ali com pó.
Então Deus queria, essa era a vontade de Deus, os apóstolos sabiam disso e estavam passando para a comunidade, que eles não comessem carne suforcada. Como nos dias de hoje, nossos dias, os touros, né, o boi é matado hoje como? Com a pistolada na cabeça, né? Com um tiro daquela ferramenta de ferro e o animal já cai se debatendo, ou seja, não degolam mais o animal, a carne é estressada, por isso que existem milhares de pessoas que estão aí com câncer, morrendo com câncer por causa da alimentação, porque a gente é aquilo que a gente come e o alimento que a gente come, ele fica fazendo parte do nosso corpo, faz parte do nosso corpo. Então por isso que há muitas pessoas que estão aí enfermas, doentes, né? Então Deus estava falando, dirigindo aqui os apóstolos para que dissesse para os gentios, né, que eles não comessem carne suforcada, e diz que se abstesse também do sangue, né, da carne de animais sufocados e do sangue. Eu quero entrar aqui também em um ponto que o sangue, a mulher, quando ela está no seu costume das mulheres, né, de mês em mês, ela coloca para fora o sangue. E tem muitos maridos que não observam esse mandamento e querem ter relações conjugais com a esposa estando de nidar, a esposa estando no seu costume. Você não sabe, marido, o que você está gravando a sua esposa, o que você está fazendo no útero dela. Por isso que há milhares de mulheres que estão aí com câncer, com raladura no útero, por causa do esposo, por causa do marido, né? Que às vezes não tem entendimento. A mulher está lá no seu costume dos seus meses e o homem está lá. Então, você que é crente que não sabia disso, você tem que se abster disso também, meu querido, né? Deixa a mulher terminar o ciclo dela e aí se volta, né? Tudo. Então, Deus dizia isso para que aos apóstolos, para que os apóstolos transmitissem aos gentios, que os gentios não se contaminassem dos ídolos, nem das relações ilícitas, né? Nem da carne de animais ilícitos também, contaminações, relações ilícitas, homem com homem, mulher com mulher, e assim, né? E etc. E da carne de animais sufocados e do sangue. Eu vou ler aqui em Levítico, capítulo 17. Olha como é interessante essa passagem também, de Levítico, capítulo 17. Versículo 10, diz assim: proibição de comer sangue, qualquer homem da casa de Israel ou do estrangeiro. O estrangeiro aqui é aquele que não é judeu. O estrangeiro é o goi, é o gentio, que peregrinam entre vós, que comer algum sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo, porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhuma alma de entre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós o comerá. Qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que caçar o animal ou ave, que se come, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó. Portanto, a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que comer será eliminado. Todo homem que é natural, ou seja, judeu, quer seja estrangeiro, goi, né, gentil, que comer o que morre por si ou dilacerado, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde, depois será limpo. Mas se não as lavar, nem banhar o corpo, levará sobre si a sua iniquidade. Então isso aqui foi o próprio Deus que advertiu tanto aos judeus, tanto aos estrangeiros que estavam no meio de Bnei Israel, do povo de Israel, tinham que obedecer essas leis. Por quê? Porque essas leis são universais. Essas leis é tanto para o judeu que é tanto para o gentio. Então essas leis é para toda a humanidade. Deus nos colocou aqui na terra para cuidar dos animais, para cuidar do mundo. E as pessoas estão fazendo tudo errado. Então esses são os mandamentos aqui para o gentio. Os apóstolos queriam que a comunidade que estava no meio dos judeus guardasse esses mandamentos. Gentio tem que fazer
aquilo que ele tem que fazer, ou seja, o gentio tem que fazer a sua parte e o judeu faz a sua parte. Judeus, eles eram e para serem as luzes para as nações e ensinar ao gentio. Eles não estão fazendo isso, não estão ensinando, né? A comunidade judaica, ela não ensina aos gentios. Agora estão se levantando para falar para os Benor, que são gentios, para guardar as 7 leis de Noa, que está registrado também dentro da Torá. Então, queridos irmãos, isso aqui que está aqui é para nós pregarmos, anunciar, ensinar as pessoas. E você que é gentil, você não tem que fazer tradições e preceitos de um judeu. Você tem que guardar aquilo que foi determinado por Deus, pelo Espírito de Deus e também pelos apóstolos aqui. Essas leis que estão aqui é para o gentio deve guardar. Então, não tenhamos que nos envolver com aquilo que não é para o gentio. O gentio procede segundo aquilo que Deus o separou para ser, né? Se você tivesse nascido judeu, você guardaria as leis judaicas. Mas como você nasceu como gentio, no meio das nações, então você tem que guardar as leis de gentio, certo? O apóstolo Paulo, escrevendo as cartas lá de Gálatas, né? Os líderes lá da comunidade messiânica, né? Que alguns lá queriam forçar lá a Tito, que era grego, a circuncidar. Outros ali, outros partidos criam, como Paulo, como Shaul, né? Que ele não deveria fazer isso, não deveria fazer essa prática. Gentio não tem que circuncidar. Gentio não precisa circuncidar. A circuncisão do gentio é no coração. É guardar a Torá, guardar os mandamentos de Deus dentro do seu coração. Você não precisa mutilar o seu corpo. Porque quando você faz a circuncisão, a Brit Milá, como o judeu faz, você está mutilando o seu corpo. Isso também é uma prática contra a Torá, os mandamentos de Deus. Você não pode mutilar o seu corpo. Deus ensinou a Israel que eles não deveriam escrever na pele deles, na pele da carne. Isso é mutilação do corpo. Fazer desenhos e tal, isso é mutilação do corpo. Então o gentio, quando ele faz Brit Milá, circuncisão, ele está se automutilando, e essa não é a vontade de Deus. Deus dizia para Israel que não fizesse como as outras nações, que quando morria um parente, eles se escabelavam, eles se rasgavam, eles se cortavam. Aquilo dali eram nações que guardavam a idolatria, que adoravam outras divindades. Deus dizia: eu não quero que vocês façam esse tipo de coisa. Então Deus ensinava a Israel. E hoje o Espírito de Deus também, que está conosco, está ensinando também ao gentio como se guardar e como colocar em prática as leis de Deus. Essas leis aqui que foi dada para os apóstolos, e os apóstolos agora passando para o gentio guardar essas leis. Se abster do sangue, se abster da sexualidade ilícita, né? Se abster da idolatria, né? Da adoração a outros deuses. E existem outras também, né? Se ter, obter, praticar justiça também é um mandamento para as nações. Não fazer justiça para o pobre só porque é pobre, não fazer justiça para o rico só porque ele é rico, mas ter uma balança justa de julgamento, não roubar, não adulterar. Então isso também é mandamentos para o gentio. Paulo também nas suas epístolas, ele escrevendo também, ele vai falar isso. Tu que roubas não roubarás mais, tu que adulteras não adulterarás mais, né? Então, a salvação hoje é pela fé, é por acreditar no sacrifício expiatório de Jesus Cristo e que Deus, o Pai, o ressuscitou dentre os mortos. Então essa é a pregação do Evangelho, essa é a pregação da fé.